Esse aqui é o apartamento 506 e ele tem uma grande história, porque ele não começa aqui no 506. Essa história se inicia há muitos e muitos anos atrás, na 703 Sul, na casa de uma família que se construiu após a chegada de pessoas a Brasília. É uma história muito comum, né? E aí chega um momento que a casa se torna um pouco grande. Quando a casa se torna grande, às vezes a pessoa precisa encontrar um novo lugar. E essa foi a nossa missão aqui no 506. Foi trazer um pouco da história da proprietária, nova proprietária do apartamento, que vinha dessa casa, para cá. Nós estamos aqui na sala do apartamento e esse aqui foi um dos ambientes mais desafiadores para a gente. Uma das principais diretrizes que a gente teve no projeto foi de trazer elementos que trouxessem a memória afetiva da cliente, da casa original da cliente, de onde ela tinha vivido boa parte da vida dela, para um local novo, que ela se reconhecesse também. E a gente encontrou nas formas curvas uma possibilidade de fazer essa representação. Quando a gente lançou no projeto, isso foi algo muito bem aceito. A gente desenvolveu um forro que tinha um movimento diferente do usual e a cliente gostou bastante, O desafio era, ok, e agora, como é que a gente faz isso acontecer? Desde o princípio, a gente tinha imaginado esse forro de madeira, mas além dessa questão estética e funcional, a gente teve alguns outros desafios, como, por exemplo, a divisão dos módulos desse teto em função da geometria da sala, que era uma geometria bastante irregular. Então a gente teve que pensar bastante para conseguir chegar numa proporção que funcionasse para todos os ambientes da sala. E hoje a gente veio então aqui ao apartamento para contar para vocês, temporalmente, o momento presente dele, em que a gente tem uma obra já em fase avançada, com muitos itens concluídos e com muitas coisas a receber e a avançar. Então a gente vai retornar aqui em momento futuro, cerca de um mês, para mostrar para vocês como foi o avanço e como vai ficar esse apartamento concluído. Então acompanhe com a gente. Bom, hoje a gente está voltando aqui ao apartamento 506, então, para mostrar como ele avançou nos últimos tempos. Está quase pronto agora, quase entregue, faltam alguns móveis, mas toda a parte de obra civil já foi entregue, já está ok. Então a gente consegue ver de fato o resultado dos estudos, da configuração espacial, de tudo que foi pensado para cá como resultado desse espaço. A gente não tem tantos apartamentos 100% novos, então quando o cliente busca um apartamento maior, normalmente ele encontra um apartamento que tem necessidade de reforma e que não necessariamente se adequa às suas necessidades. Então a gente entra no papel de compreender as necessidades, compreender as possibilidades do espaço e passar isso para um resultado final que agrade tantas expectativas espaciais, estéticas do cliente, quanto até aquelas coisas que ele nem sabia que precisava. Então a gente vai entendendo do espaço o que é possível fazer e vai colocando aqui dentro. Você vir morar em um espaço diferente do que você vivenciou, do que você conviveu a sua vida inteira, já é uma transição que não necessariamente é simples. Então, na hora que você vai vivenciar um espaço novo, esse espaço tem que te acolher. Na hora que você se identifica com ele, que você sente que você está em casa, que o que está ali é seu, toda essa transição se torna muito mais simples. E foi isso que a gente buscou aqui. Esse apartamento originalmente é um apartamento de 4 quartos. Um dos quartos, inclusive, é o que está atrás aqui desse bloco, desse volume, que em um momento do projeto a gente pensou inclusive em integrar o espaço à sala. No entanto, a gente observou que a nossa cliente fazia questão também de ter a possibilidade de ter alguns outros espaços, seja para ela poder usar em funções diversas, como também para alguns membros da família. Ainda na sala, a gente queria trazer um pouco mais de textura para as paredes e a gente resolveu com uma textura rústica que é feita manualmente pela mão de obra, por um pedreiro. Então, um outro desafio foi justamente de conseguir acertar no toque que a gente desejava, que não era nem tão rústico, nem tão liso, para criar um efeito de luz e sombra, para criar um pouco desse aconchego e dessa textura que a gente queria dar aqui a esse ambiente. Então agora vamos ali na cozinha, que eu vou mostrar mais um desafio que a gente teve aqui nesse projeto.
Esse aqui é o espaço da copa. A gente acabou de passar pela cozinha, para lá é a lavanderia. Aqui é justamente o lugar onde vai ficar o tampo da mesa que vai ser instalada aqui. Esse tampo é esse daqui, ó. Ele é um tampo que ele vai encaixar lá na parede e essa parte arredondada vai ficar para cá, justamente para facilitar a circulação e o percurso ao redor desse espaço. Um desafio foi entender como a gente faria esse suporte, né? Então a gente também conversou com alguns fornecedores e encontrou como uma solução o inox para fazer o apoio dessa mesa, para de algum modo também ele sumir na composição por ser reflexivo. E também ele faz a comunicação do redondo, que tem a ver com o tampo, que tem a ver também com o espelho que vai ter aqui e que vai duplicar essa mesa, gerando esse formato oblongo que era o desejado no projeto. A gente também tinha um outro desafio e esse foi desde a parte de projeto, porque a nossa cliente, ela desenvolve todas as atividades domésticas, cozinha, lava, recebe pessoas nessa região aqui da copa. Então essa seria uma ideia primordial de funcionar aqui. E para ter um pouco mais de resguardo visual, a gente imaginou numa solução de uma porta que pudesse esconder essa área onde estarão as roupas, né? E desse modo, no momento de receber alguém, essa porta pode estar fechada e melhorar esse aspecto de privacidade para receber alguém da família, num almoço, num jantar, alguma coisa mais íntima aqui no dia a dia da casa. Então, entrando agora na copa, a gente mostra algumas soluções de correção no espaço, porque a gente buscou também que houvesse acessibilidade e que a moradora que antigamente morava numa casa e está vindo para um apartamento tivesse muita sensação de amplitude no espaço. Então, a gente criou essa mesa aqui, que é oblonga, semi-oblonga, na verdade, a metade da forma, que é refletida pelo espelho para que essa forma se complete no outro oposto. E essa forma também segue aqui o espelho e ele reflete a janela. Então é como se você tivesse mais uma janela dentro do apartamento. Ou seja, ele traz luz natural também para o espaço. E isso é muito importante, porque a luz natural no espaço de cozinha, num espaço em que você está fazendo trabalhos manuais, em que você está, sei lá, se maquiando, que você precisa ter uma luz clara e conseguir visualizar as coisas, ela é muito interessante. Então o espelho, dependendo do caso, ele pode ser um excelente artifício de duplicação dessa reflexão da luz. Esse perímetro do espaço, ele é complementado com armários e esses armários dão suporte, escondem despensa, escondem armazenagem de produtos e para cá a gente passa para a área de serviço. Só que nesse caso, também dentro de uma peculiaridade da moradora, a gente trouxe a área de tanque para fora da área de serviço, para que ela pudesse lavar panos, para que ela pudesse fazer algumas atividades diárias nessa área externa. E aqui na área de serviço, a gente trouxe também a mesma cor das bancadas para que a gente conseguisse fazer uma amarração global no espaço, para que o espaço de fato se sinta seja abraçado pela cor. Então isso aí fecha todo esse ciclo. Estamos saindo aqui da copa, vamos passar pela cozinha, sala e chegamos ali na varanda para contar mais um pouquinho. Aqui a gente vai ter a sala de jantar, né? A sala de estar. Nessa região vai vir o móvel da TV, inclusive como não tem painel, a gente fez uma instalação embutida na parede para poder fazer todo o trânsito dos cabos de TV, HDMI e tudo mais. E chegando aqui na varanda, que vai ser também um espaço de receber a família, é onde a gente vai ter um banco e é justamente o espaço onde vai ter alguma parte desse convívio familiar. Essa parte aqui já tinha uma pia antes, mas a gente acabou precisando reformar isso para que pudesse caber o forno para assar os pães de queijo. A gente consegue ver até ali debaixo da bancada, né? Tem um vão, um nicho, a gente teve que cavar um pouquinho a parede para que o forno pudesse entrar na sua totalidade e pudesse servir a essa função tão importante aqui para essa família.
E a gente trabalhou com esse banco que abraça essa região onde vai ficar a mesa. Também usamos a textura na parede e fizemos também uma repaginada na iluminação. A gente já tinha duas luminárias existentes e a gente precisou estudar uma composição que a gente pudesse ainda utilizar esse forro de madeira que era existente, mas compor e melhorar a iluminação para as atividades aqui da nossa cliente e da família dela. Agora nós vamos entrar aqui no escritório. Esse espaço, num momento do projeto, ele chegou inclusive a ser parte integrada à sala, né? Então a gente teve uma proposta que isso fazia parte da sala. Mas no decorrer e no desenvolvimento das conversas com a nossa cliente, a gente percebeu que era importante ter esse espaço de escritório e a gente conseguiu resolver todas as outras questões de espaço para a família no restante dos espaços existentes. Uma das coisas interessantes da planta desse apartamento, que a gente também conseguiu manter, é esse fluxo que ele vai também contornando e circulando. Você pode entrar e sair por espaços diferentes. A gente que sai agora do escritório, chega aqui no corredor dos quartos, que faz toda essa ligação mais íntima da casa, e a gente retorna aqui também para a sala, né, onde é nosso espaço de jantar. Ainda vem aqui uma cristaleira nesse espaço, mas fazendo todo esse espaço circular para permitir uma presença bastante fluida aqui no apartamento, fazendo essa ligação também aqui com a parte de cozinha. Esse apartamento tinha uma planta que tem alguns elementos fixos que não podem ser mudados. Então a gente também toma partido do que o espaço possibilita. Nesse caso, aqui nesse apartamento, vocês estão vendo essa quina, aqui dentro passa um shaft, ou seja, todas as instalações hidráulicas do prédio descem aqui por dentro. Então isso era uma quina que não poderia ser mudada. Então na hora da gente incorporar isso ao projeto do apartamento, a gente criou um grande volume que é abraçado tanto pela cozinha quanto por esse espaço que se torna a sala, o buffet. Então a gente criou uma coerência com isso e aqui dentro desse espaço do volume a gente colocou oculto nessa porta o lavabo. O lavabo também tem uma angulação aqui. A gente tem um espaço pequeno e comprido. E esse ângulo, ele precisava ser suprimido, porque ele apertava um pouco mais o espaço. Então, na hora que a gente coloca o espelho nesse ponto, ele reflete a bancada e a gente tem uma sensação de que essa bancada tem uma forma um pouco mais similar ao restante do bloco. Não fica simplesmente uma quina perdida. A gente torna todo o espaço um pouco mais ortogonal com a existência do espelho aqui nesse canto. Aí a gente esconde o banheiro aqui nesse ponto e a gente segue no mesmo volume que se torna a cozinha. Então aqui a gente colocou os principais equipamentos de eletrodoméstico, tem a geladeira incorporada nesse vão, assim como o forno e o micro-ondas, com alguns outros armários complementares que vão dar suporte ao dia a dia. Interessante desse forno e desse micro-ondas é que a altura deles foi feita com muito cuidado, justamente para a ergonomia de altura da moradora. Então essa não é simplesmente uma altura padrão, é a altura dela. A gente traz para cá, para o outro lado, uma coerência também dessa cor do volume com a parte molhada da bancada. E a gente aproveitou a cor dos eletrodomésticos, que são prateados, para trazer esse casamento do quente e frio das cores. Então tem os tons frios do prateado, tanto dos eletrodomésticos quanto da cor da bancada, do buffet da sala, para fazer a contraposição com os tons terrosos quentes do apartamento. Então vai tendo um movimento de cores, mas sempre criando uma coerência geral da coloração do espaço. A proprietária, ela recebe muitos netos, ela tem um neto que está em trânsito, morando com ela por algum tempo, estudante de medicina, outros que virão,
pessoas que moram fora da cidade, então é muito importante para ela ter a possibilidade de receber pessoas na casa dela. Então a gente priorizou isso no momento de definir a solução que realmente atendia mais as necessidades dela. E agora a gente vai conhecer um pouco dessa distribuição. Quando a gente passa aqui para as áreas interligadas, a gente começa por um escritório que também tem um caráter de quarto de hóspede um pouco menos permanente. Então ela vai poder estudar, vai poder ler e tem um sofá-cama que vai receber as pessoas que ficam entre 2 e 3 dias. Esse quarto aqui ao fundo é o quarto do neto que mora com ela, estudante de medicina. Então ele vai ter um espaço maior de estudos, de armazenagem de coisas. É uma pessoa que está morando com ela por um período mais longo. Bom, chegando aqui então na terceira suíte. Essa suíte ela foi pensada para o neto da moradora. É um espaço que ele tem essa marcenaria que de algum modo abraça essa região do quarto, junto com o espaço de estudo. Aqui foi pensado também em uma ocupação bem própria dele, a partir das leituras que a gente fez dos espaços que ele necessita. Também um espaço muito bem iluminado e integrado aqui com um banheiro. Então aqui é mais uma suíte. Um banheiro que mantém a linguagem dos outros banheiros também, usando a pedra, sem a marcenaria, usando espaços para guardar os produtos, uma iluminação bem leve, né? E a integração visual também desse espaço esverdeado, né? Do revestimento que sobe no box também. Aqui a gente estudou bastante, na hora da obra também, na cor ideal para o rejunte. Então a gente conseguiu preparar da forma mais próxima possível do revestimento escolhido, justamente para dar essa coesão espacial aqui nessa suíte também. A gente segue aqui também mostrando os demais quartos, passando aqui pelo corredor. O corredor faz essa interligação com a sala, interliga também com os demais quartos. E esse aqui é outro quarto de hóspede, de um trânsito intermediário, por assim dizer, que vai receber pessoas que possam ficar um pouco mais de tempo aqui. Então tem o apoio de um banheiro, vai ter o roupeiro, vai ter uma cama e tem uma varanda também, que já era de apoio do apartamento, mas que por ter esse formato um pouco mais anguloso, não tinha tanto sentido ser incorporado ao espaço interno. Então a gente tratou realmente como uma varanda, que de fato é o que é. Aqui nesse apartamento a gente tem alguns pontos interessantes, que a cliente ela não gosta muito de marcenaria, então a gente não tem marcenaria nesses banheiros. A gente trabalhou só com pedra, com bancadas em pedra, com nichos em pedra, então todo o apoio é feito pelas pedras de fato, mas a gente trabalhou grandes espelhos iluminados e cores de forma bastante intensa em todos os espaços. Então são cores alegres, o que a gente chama de vivacidade dentro do espaço de fato. E aí é que a gente consegue ter de forma confortável o espaço de um armário, uma varanda. Então, os hóspedes que vierem conviver nesse apartamento, eles vão ter um espaço agradável, confortável para uso. Agora a gente está seguindo e vai para a suíte principal, que também mantém a mesma premissa do que a gente estava trazendo nos outros ambientes. A gente chega aqui e tem um grande espelho que faz toda essa sequência até chegar no quarto, porque esse quarto ele tem um grande corredor na entrada, esse corredor estreito que já fazia parte da planta anterior e que criava uma sensação de afunilamento no espaço. Então, na hora que a gente coloca um espelho do outro lado, você tem aquela sensação de amplitude, você reflete a iluminação do banheiro, então o espaço ele se torna mais confortável. E quando você está saindo do banheiro, você tem ângulo para se ver de forma global nesse espelho, justamente porque você tem uma distância suficiente para conseguir se enxergar. E aí a gente entra aqui no banheiro. O banheiro ele tem características interessantes, justamente porque ele foi pensado para ser um banheiro confortável para uma pessoa idosa. Então ele tem esse box que tem uma abertura maior, justamente para que seja confortável a passagem. Tem toda uma área de apoio, então ele tem alguns itens que
remetem à acessibilidade. A gente não diz que é um banheiro 100% acessível, mas dentro das possibilidades de acessibilidade, ele atende para tornar mais confortável o uso da moradora. E mantendo a premissa de não ter armários. Aí a gente chega, de fato, na suíte principal. Então a gente aqui também tem artifícios similares no quesito iluminação dos demais espaços. E as cores que foram escolhidas para o espaço, elas têm coerência com os itens de mobiliário e os objetos afetivos da cliente, os que ela vai trazer para cá para o espaço. Então os quadros dela, a poltrona dela. E nesse espaço aqui lateral, aqui adiante, também tem uma iluminação mais focal, que é justamente a luz de leitura. Ela tem o hábito de leitura, aqui vai ficar uma poltrona no futuro, então ela pode ler e a luz está focada no livro, não está focada direto no olho da pessoa, de quem está sentado aqui. Então é uma iluminação mais confortável. E para cá a gente fez uma grande parede de guarda-roupas, mas são os guarda-roupas que replicam o guarda-roupa que ela possuía na casa anterior. Porque por ser uma pessoa idosa, ela já tem hábitos de armazenagem muito enraizados na natureza dela. Então ela guarda as coisas de um jeito muito peculiar, do jeito que é agradável para ela. E a gente fez isso, foi transplantar o armário dela de lá para cá. Isso é um novo armário, mas as divisões internas são adequadas à forma que ela tinha de armazenar anteriormente. E aí isso torna a passagem, a vinda de uma casa para outra muito mais confortável. Bom, saindo agora da suíte principal, vamos agora para a sala, ver um pouquinho do trabalho que foi feito aqui. Lembrando aqui um pouquinho do processo que foi o desenvolvimento desse projeto, me vem à memória o dia que a Anastácia trouxe para a gente no escritório um mapa conceitual de tudo que ela havia conversado com a cliente, trazendo referências, trazendo questões da casa existente, né? Ela estava saindo dessa casa que morou a vida inteira para vir para cá. E eu lembro como ficou marcado na memória a questão de uns arcos, que são muito comuns em algumas casas aqui de Brasília, da construção daquela época. E isso ficou na nossa memória como algo formal que a gente gostaria de trazer para esse novo espaço, para trazer também a lembrança daquela forma que era muito bonita, tinha a luz envolvida da área externa que chegava até ali. A gente trouxe então como referência esse teto curvo, né? Então isso foi um dos aspectos que trazem essa relação emocional com o espaço existente, trazendo também a madeira como algo quente, como algo que vai trazer calor ao espaço e trazer conforto também para os moradores, né, e para os visitantes que estiverem aqui. Esse, sem dúvida, foi um dos principais desafios que a gente teve aqui no projeto. Não é uma forma usual da gente utilizar esse material de forro de teto. Foi um projeto muito bem detalhado que a gente precisou desenvolver em conjunto com os nossos parceiros de serralheria e de marcenaria que encararam o desafio. Além, é claro, também da parte de iluminação. Então tudo isso foi medido também precisamente em obra, pós-execução de todas as outras atividades, como a parte das paredes, das tomadas, piso, para a gente poder chegar na melhor relação, no melhor resultado que a gente conseguia. E a ideia era casar sempre essa leitura de texturas. A gente tem texturas mais rugosas na parede, mais rústicas, que são acentuadas às vezes por alguma iluminação. A gente tem texturas um pouco mais lisas que fazem essa contraposição e também essa relação de pisos frios, de madeiras quentes, né? Pensando sempre nessa questão de algo natural, de algo verdadeiro. Então a gente traz aqui uma textura que é feita com chapisco, a própria marcenaria a gente selecionou construí-la dentro dessa estrutura de compensado naval, então é a madeira tal como ela é. E pensando em resolver essas várias relações que a gente leu lá atrás nas primeiras conversas com a cliente. Em especial, essa relação com a família, que é muito próxima, então esse vai ser um espaço para ser usado pela família, com a família, em momentos de lazer e de convívio. E daí essa integração espacial do espaço de jantar, do espaço de estar, também com essa área de varanda que vai vir, também mesas,
para um cafezinho da tarde, um pão de queijo, né? Para toda essa relação que é tão importante para a família. Nada disso aqui teria sido feito sem muitas pessoas envolvidas. A começar pela confiança dos nossos clientes, né, que é uma confiança muito forte. Quando a gente desenvolve um trabalho, a gente entra na vida dessas pessoas, o escritório entra na vida dessas pessoas e é muito importante que haja essa confiança, essa participação. Então, os clientes foram nota 10 e a gente pôde, a partir daí, criar com satisfação esses espaços, né? A gente tem também que fazer um agradecimento enorme a toda a equipe de projeto que participou do desenvolvimento das soluções, sempre de uma forma bastante colaborativa. E, por consequência, também a equipe de obra envolvida, a todos os profissionais, tanto ao corpo de engenharia, ao corpo técnico, que participou das decisões técnicas dentro do período de obra, como também a toda a mão de obra que desenvolveu as soluções que a gente imaginou. E é importante agradecer também aos fornecedores que tiveram toda a paciência do mundo de entender que não eram soluções tão convencionais assim e de abraçar a criatividade, de acreditar junto conosco nas novas soluções que a gente vem trazendo para o espaço e abraçar a causa e ficar feliz por cada um dos resultados, porque realmente é muito legal a gente poder idealizar e ver o negócio pronto de uma maneira fora do convencional. Então, cada um que participou disso é também responsável por esse resultado. E é muito importante dizer que o apartamento, o projeto é a concepção, é a ideia, é a diretriz, mas o tornar real, ele envolve muita gente e ele envolve muita coisa. E cada uma dessas pessoas tem uma importância muito grande para o resultado final disso tudo. E a gente fica muito feliz de conseguir trabalhar com pessoas que sejam comprometidas com o resultado final, porque isso realmente faz toda a diferença. Então, eu gostaria de agradecer a todo mundo que assistiu e acompanhou até o final desse vídeo. É muito importante para nós saber se vocês estão gostando, se esse tipo de conteúdo é relevante, para que vocês possam trazer suas impressões para nós e continuar nos seguindo e acompanhando em cada um desses conteúdos produzidos. Comenta aí, curta, compartilhe.